Responsabilidade animal. O que acontece quando uma pessoa que possui um cachorro, que possui um boi, um cavalo, seja que tipo de animal for, e acontece um acidente? Esse animal ataca uma pessoa ou esse animal acaba tirando a vida dessa determinada pessoa. O que a Bíblia diz sobre essa questão? Qual é a punição adequada de acordo com as Santas Escrituras? No vídeo de hoje, eu busco responder a essas perguntas. Para a gente entender essa questão, basta a gente ir para Êxodo capítulo 21. Está bem localizado essas informações na Bíblia, está tudo numa mesma seção e por mais que sejam poucos versículos, a gente consegue já aprender muito sobre esta questão, do que é justo se fazer numa situação como essa, de como se deve proceder. Então vamos para o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21, indo aqui para o versículo 28. Se um boi escornear, você dá uma chifrada, perfurar um homem ou uma mulher, de modo que morra, então esse boi atacou essa pessoa, mas não somente ele atacou, mas essa pessoa morreu. Então o boi certamente será apedrejado, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Então aqui a gente tem uma situação de acidente, por algum motivo, seja qual for, esse boi perfurou um homem ou uma mulher, e este homem ou mulher morreram. Agora, não é culpa do dono que o animal, nesse determinado momento, seja por que motivo foi, atacou essa pessoa. A gente sabe que animais, eles agem baseado no instinto. Animais, eles agem baseados nesses sentimentos carnais que ele tem. A Bíblia não descreve os animais como tendo alma, ou seja, eles não têm consciência. As ações deles são baseadas puramente nesses sentimentos da carne que eles têm, nesses instintos, nessas ações momentâneas. Então, por mais que seja um cachorro, um boi, um animal que for, se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai estar falando de serpentes, leões, tigres, as pessoas têm todo tipo de animal, mais diferente que for, e eles, por mais que tenham uma convivência com seres humanos, por mais que estejam acostumados, eles ainda têm esses estalos que podem acontecer, eles ainda têm esses cliques que podem gerar a partir de determinadas situações. E o que acontece? O gatilho é acionado para uma reação de defesa. Esse animal pode agir de maneira imprevisível. Então a gente pode ter um cachorro que sempre agiu tranquilo com a família, mas aí por conta de uma ação que o próprio dono pode ter, que faz o cachorro estranhar a situação, que faz o cachorro se sentir desconfortável, ele pode acabar mordendo ela. E quando a gente está falando de pitbulls, de rottweilers, cachorros que foram especialmente cruzados para briga, para matar um ao outro, né, em batalhas que as pessoas usavam rings de cachorro, esses animais naturalmente eles vão ter esses gatilhos muito mais delicados, no sentido que é muito mais fácil um cachorro desse agir de maneira agressiva do que outros. Não somente isso, mas como ele foi reproduzido, ele foi cruzado com esse ponto, ele naturalmente já é mais forte, a mordida dele machuca mais, ele já foi meio que preparado para matar, para machucar. Claro que outros cachorros, mas mesmo assim, esse gatilho pode ser ativado em outros momentos. E isso se expande para qualquer outro animal. A gente tem animais que, de fato, por conta da maneira como foram criados, são mais agressivos, são mais ariscos, mas não muda o fato que qualquer animal pode acontecer isso daqui. Pode chegar a um ponto onde ele dá um estalo, onde ativa esse instinto, essa reação de fuga, ou de ataque, ou de defesa dele, e, infelizmente, tragédias podem acontecer. E o que a Bíblia diz, aqui que a gente acabou de ler? Pena de morte para esse animal. Esse animal deve ser posto à morte. E muitas pessoas podem falar, não, mas um cachorro não sabia e tal. Não muda o fato que ele matou alguém, que ele derramou sangue inocente. E a punição adequada para isso é que o sangue dele seja derramado. Se a gente for para Gênesis, capítulo 9, a gente vai ver que isso é algo instituído desde o princípio, desde os primeiros capítulos da Bíblia, a gente já vê Deus falando essa questão. Então vamos aqui para Gênesis, capítulo 9, indo para o versículo 5. E certamente o vosso sangue das vossas vidas eu requerirei, da mão de todo animal requerirei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requerirei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Então, independente se é um animal, independente se é uma pessoa, Deus requer esse sangue derramado. A gente vê na história de Caim e Abel que o sangue que foi jogado no chão, ele clama a Deus. Então, para a gente ter uma justiça, para que, espiritualmente falando, isso seja quitado, essa dor que foi causada, essa morte que foi causada, a única maneira é que se o sangue do que tirou a vida, seja animal ou homem, seja também tirada.
É a maneira de a gente ter essa quitação espiritual, colocando nessas palavras. Então vamos retornar aqui a Êxodo capítulo 21. E se a pessoa já souber que o animal é agressivo? Se a pessoa já souber que o animal causa problemas? E, por imprudência, não fazer nada. Não vigiar, não tomar conta. Lembrando também que isso pode estar relacionado, por exemplo, a vacas e bois que estão fugindo. Constantemente eles fogem da fazenda de uma pessoa e ficam parados no meio da estrada. Isso pode causar muitos acidentes, incluindo a morte. Se uma pessoa que está em uma moto bate uma vaca, um boi, até uma pessoa num carro, em altas velocidades, isso pode causar muitos acidentes. Isso também entra na questão da imprudência do dono, de saber se os animais estão fugindo ou não, ou se foi um acidente, arrebentaram a cerca, nunca tinham feito isso. Aí que entra a questão da atenção e prudência. Vamos continuar aqui a leitura no versículo 29. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com o seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono, e não guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também morrerá. Então a Bíblia ensina não somente pena de morte a esse animal, mas também esse dono imprudente, esse dono irresponsável. Porém, diferente de muitos outros pecados de pena de morte na Bíblia, esse é um dos únicos que a gente tem outra forma de resolver, vamos dizer assim. Como a gente viu no adultério, não há nenhum presente que vai poder fazer quitar essa pena de morte. Mas no caso aqui de um animal, por conta do dono imprudente, já sabia que o animal era violento, o animal matou alguém, ele pode pagar uma quantia. Vamos aqui para o versículo 30. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. Então é nessa situação se alguém colocar uma quantidade de dinheiro para ele quitar essa dívida. Mas enfim, é isso que a Bíblia fala sobre essa questão. É um assunto bem curto e dá para se entender bem claramente. Se for algo intencional, tem essa punição, tem essa pena de morte associada. Agora, se for algo acidental, é um acidente. Acontece, infelizmente, mas é sempre importante a gente buscar ter atenção. Não muda o fato que, por mais que seja acidental, que não seja algo controlado, é algo que a gente deseja ter. Então, espero que tenha ficado claro a resposta a essas perguntas. Que Deus abençoe vocês e até mais.